Hoje então vamos ler O Príncipe Mendigo. Two persons who, through delay, had only arrived from the country during this morning, and had now been in this room only 5 minutes, stood listening to these words and looking at the king, then at the scarecrow, then at the king again, in a sort of torpid bewilderment. These were Sir Hugh and Lady Edith, but the new earl did not see them. He was still staring at the monarch in a dazed way and muttering, "Oh body, oh me, this my pauper, this my lunatic, this is he whom I would show that grandeur was, in my house of 70 rooms and 27 servants. This is he who had never known aught but rags for raiment, kicks for comfort, offal for diet. This is he whom I adopted and would make respectable. Would God I had a bag to hide my head in." Then his manners suddenly came back to him, and he dropped upon his knees, with his hands between the king's, and swore allegiance and did homage for his lands and titles. Then he rose and stood respectfully aside, a mark still for all eyes, and much envy too. Now the king discovered Sir Hugh, and spoke out with wrathful voice and kindling eye. "Strip this robber of his false show and stolen states, and put him under lock and key till I have need of him." The late Sir Hugh was led away. There was a stir at the other end of the room now. The assemblage fell apart, and some county, quaintly but richly clothed, marched down between these living walls, preceded by an usher. He knelt before the king, who said, "I have learned the story of these past few weeks, and am well pleased with thee. Thou hast governed the realm with right royal gentleness and mercy. Thou hast found thy mother and thy sisters again? Good, they shall be cared for, and thy father shall hang, if thou desire it, and the law consent. Know all ye that hear my voice, that from this day they that abide in the shelter of Christ's hospital and share the King's bounty shall have their minds and hearts fed, as well as their baser parts. And this boy shall dwell there and hold the chief place in its honorable body of governors during life. And for that he hath been a king, and it is meet that other common observance shall be his due. Wherefore note this his dress of state, for by it he shall be known, and none shall copy it. And whosoever he shall come, it shall remind the people that he hath been royal in his time, and none shall deny him his due of reverence or fail to give him salutation. He hath the throne protection, he hath the crown support. He shall be known and called by the honourable title of the king's ward. The proud and happy Tom Canty rose and kissed the king's hand, and was conducted from the presence. He did not waste any time, but flew to his mother to tell her and Nan and Bat all about it, and get him to help him enjoy the great news. Conclusion: Justice and Retribution. When the mysteries were all cleared up, it came out by confession of Hugh Handom that his wife had repudiated miles handed by his command that day at Handom Hall, a command assisted and supported by the perfectly trustworthy promise that if she did not deny that he was Miles Handom and stand firmly to it, he would have her life. Whereupon she said, "Take it." She did not value it, and she would not repudiate Miles. Then the husband said he would spare her life, but have Miles assassinated. This was a different matter, so she gave her word and kept it. He was not prosecuted for his threats or for stealing his brother's estates and title, because the wife and brother would not testify against him, and the former would not have been allowed to do it, even if she had wanted to. Hugh deserted his wife and went over to the Continent, where he presently died, and by the Earl of Kent married his relict. There were grand times and rejoicing at Hendon village, when the couple paid their first visit to the Hall.
Tom's scanty father was never heard of again. The king sought out the farmer who had been branded and sold as a slave, and reclaimed him from his evil life with the rufflers' gang, and put him in the way of comfortable livelihood. He also took the old lawyer out of prison and remitted his fine. He provided good homes for the daughters of the two Baptist women whom he saw burned at the stake, and roundly punished the official who laid the undeserved stripes upon Miles Hendon's back. He saved from the gallows the boy who had captured the stray falcon, and also the woman who had stolen a remnant of clothes from a weaver. But he was too late to save the man who had been convicted of killing a deer in the royal forest. He showed favor to the justice who had pitied him when he was supposed to have stolen a pig, and he had the gratification of seeing him grow in the public esteem and become a great and honored man. As long as the king lived, he was fond of telling the story of his adventures all through. Well, from the hour that the sentinel cuffed him away from the palace gate to the final midnight when he deftly mixed himself into a gang of hurrying workmen and so slipped into the abbey and climbed up and hid himself in the confessor's tomb and then slept so long next day that he came within one missing the coronation altogether. He said the frequent rehearsing of the precious lessons kept him strong in his purpose to make its teachings yield benefits to his people. And so, whilst his life was spared, he should continue to tell the story, and thus keep its sorrowful spectacles fresh in his memory, and the springs of pity replenished in his heart. Miles Handam and Tom Canty were favorites of the king all through his brief reign, and his sincere mourners when he died. The good Earl of Kent had too much sense to abuse his peculiar privilege, but he exercised it twice after the instance we have seen of before he was called from this world, once at the accession of Queen Mary, and one at the accession of Queen Elizabeth. A descendant of his exercised it at the accession of James I, before the one's sons chose to use the privilege, near a quarter of a century had elapsed, and the privilege of the Kents had faded out of most people's memory. So when the Kent of that day appeared before Charles I in his court and sat down in the sovereign's presence to assert and perpetuate the right of his house, there was a fine stir indeed, but the matter was soon explained and the right confirmed. The last Earl of the Nine fell in the wars of the Commonwealth, fighting for the king, and the odd privilege ended with him. Tom lived to be a very old man, a handsome, white-haired old fellow, of grave and benignant aspect. As long as he lasted he was honored, and he was also reverenced, for his striking and peculiar custom kept the people reminded that, in his time, he had been royal. So wherever he appeared the crowd fell apart, making way for him, and whispering one to another, "Doff thy hat, it is the king's ward." And so they saluted, and got his kindly smile in return. And they valued it too, for this was an honorable history. Yes, King Edward VI lived on only a few years, poor boy, but he lived them worthily. More than once, when some great dignitary, some gilded vassal of the crown, made argument against his leniency, and urged that some law which he was bent upon amending was gentle enough for its purpose, and wrought no suffering or oppression which anyone need mightily mind, the young king turned the mournful eloquence of his great compassionate eyes upon him and answered, "What dost thou know of suffering and oppression? I and my people know, but not thou." The reign of Edward VI was a singularly merciful one for those harsh times. Now that we are talking, now that we are taking leave of him, let us try to keep this in our minds to his credit. Duas pessoas que, através do delay, que tinham chegado na cidade durante a manhã e só tinham chegado na sala real há 5 minutos. Ficaram de pé escutando as palavras e olhando ao rei, então ao espantalho, então ao rei de novo, num tipo de maravilhamento entorpecedor. Esses eram o Sr. Hugh e a Sra. Edith, mas o novo conde não
os viu. Ele estava ainda olhando ao monarca numa forma dazed, uma forma meio que dormindo, e dizendo, ai de mim, este é o meu pobre, este é meu lunático, este é o que eu mostrei a grandeza na minha casa de 70 salas, de 70 quartos e 27 servos. Este é o que nunca soube nada além de trapos por vestidura, chutes por conforto. Offal é a comida que é o que sobra, que é, por exemplo, entranha, estômago, língua, orelha, pata, tudo isso que as pessoas ricas não gostam. Isso também é o que os escravos comiam, né? Os senhores lá comiam costela, músculo e tal, e aí sobrava e todas essas carnes, picanha, todas essas que eram boas, né? E aí sobrava só aquelas carnes que eles não gostavam, né? Pata, orelha, língua. E era o que os escravos comiam. Que só comia, e tinha isso por comida, ele é o que eu teria adotado e feito respeitável. Iria Deus dar-me uma sacola para eu esconder a minha cabeça nela. Então as suas maneiras voltaram e ele caiu de joelhos com suas mãos entre as dos reis e prometeu lealdade e as suas terras e títulos. Então ele se levantou e ficou respeituosamente ao lado, ainda olhando a ele, e a mark still for... uma marca para todos os olhos e muita inveja também. Agora o rei viu Sir Hugh e disse com uma voz irada e olhos mortíferos: peguem strip, latiguem, não, flagelem o ladrão do seu falso show e estados roubados e prendam até que o necessite. O senhor Hugh foi levado para fora. Teve um movimento no outro lado da sala. A assembleia se separou em tom quente. Quaintly estranha, mas ricamente vestido. Marchou entre as paredes vivas, precedido por uma usher. Usher é por uma quando as pessoas te escortam por meio que um grupo que te leva, né? Ele se ajoelhou perante o rei e disse: o rei, o qual disse: eu tenho sabido da história das passadas semanas. Estou muito alegre contigo. Tens governado o reino com gentileza e misericórdia real. Tens encontrado também tuas irmãs de novo? Bom, elas devem cuidar de ti. E o teu pai deve ser pendurado, tipo, lá na corda, que era um tipo de execução. Se você o quiser e a lei consentir, saiba que todos os que escutam minha voz, que desse dia em diante, todos os que moram no hospital de Cristo e partilham do dinheiro do rei, devem ter suas mentes e corações alimentados
também como as suas partes mais baixas. E esse garoto deve morar lá e tomar o lugar chefe no corpo de governadores honorável durante sua vida. E porque ele foi um rei, para ele, e para ele deve-se encontrar observância maior do que aos outros. Porquanto note que o seu vestido de estado, ele deve ser conhecido e ninguém deve copiá-lo. E qualquer um que venha deve lembrar as pessoas que ele foi real no seu tempo. E nenhum deve negar que o feito ou falhar em reverenciar ou dar salutação. Ele tem a proteção do trono e o suporte da coroa. Ele deve ser chamado pelo título honorável King's Ward, a ala do rei, ou a enfermaria do rei. O Proud. O alegre e orgulhoso Tom Kent se levantou, beijou as mãos do rei e foi conduzido para fora de sua presença. Ele não gastou nenhum tempo, mas correu para sua mãe e para contar a Nan e Betty e para que eles pudessem aproveitar as grandes novas. Conclusão: justiça e retribuição. Quando os mistérios estão todos foram todos esclarecidos, veio pela confissão de Hugh que a sua mulher tinha repudiado Miles por sua ordem, que naquele dia em Hendon Hall, uma ordem assistida e suportada pela perfeita promessa confiável, que se ela não negasse que ele era Miles Hendon e afirmasse isso firmemente, ele teria sua vida. E ela disse, tome-a. Ela não a valorizava. E ele não a repudiou. E ela não repudiou Miles. Então seu marido diz que ela não mataria a sua esposa. Ele não mataria a sua esposa, mas teria Miles assassinato. Isso era uma coisa diferente. Então ela deu a sua palavra e aguardou. Hugh não foi acusado pelas suas ameaças ou por roubar os estados do seu irmão e títulos, por causa que nem seu irmão nem sua mulher testificariam contra ele. E o último não poderia ter feito isso, mesmo que ele quisesse. Hugh desertou da sua mulher e foi ao continente onde ele morreu. E de tempo em tempo o Duque de Kent se casou com a sua viúva. Teve grandes tempos e alegrias na vila de Hendon quando o casal pagou sua primeira visita a Hall. Tom Kent, o pai de Tom Kent, nunca mais foi escutado dele. O rei buscou o fazendeiro que tinha sido queimado na bochecha e vendido como escravo e o retomou da sua vida malvada, sua má vida, na gangue dos Rufflers e o botou numa vida confortável. Ele também trouxe o velho advogado fora da prisão e pagou a sua fine multa. Ele proveu boas casas para as filhas das duas mulheres batistas a que ele viu serem queimadas vivas e puniu o oficial que latigou Miles Hendon sem merecer. Ele salvou os garotos que tinham capturado o falcão machucado e também a mulher que tinha roubado um pedaço de roupa da alfareira, da alfaiate. Mas foi muito tarde para salvar um homem que tinha sido convicto de matar um veado
na floresta real. Ele mostrou favor para a justiça, aos quais tinham dado pena nele, né? Quando ele quando supuseram que ele tinha roubado um porco, o qual lhe deu uma gratificação por ver ele crescer a sua estima pública e se tornar um grande e honorável homem. Tanto quanto o rei viveu, estava alegre em contar as histórias de suas aventuras. Tudo de novo, desde a hora em que o sentinela o amarrou e o levou fora do palácio até a meia-noite, enquanto ele se misturou habilidosamente na gangue de trabalhadores e foi até a abadia e subiu até a tumba do confessor e dormiu tanto que até o próximo dia que quase perdeu a coronação inteira. Ele lembrava frequentemente das lições preciosas guardadas no seu fortemente com o propósito de fazer as suas ensinanças dar benefits, lucros para as pessoas. Enquanto a sua vida, durante sua vida, enquanto a sua vida foi poupada, ele deveria continuar contando a sua história e assim continuar os seus espetáculos tristes, bem frescos na sua memória e fontes de tristeza pelo seu coração. Mas os Hamilton Kent eram favoritos do rei, todos durante seu breve reinado, e os seus sinceros lamentadores quando ele morreu. O bom Duque de Kent tinha muito senso e não abusava do seu privilégio peculiar, mas ele exerceu 2 vezes na instância em que nós o vimos, antes de ser chamado deste mundo. Uma na section na a sessão, ou seja, quando entra um novo rei, da Queen Mary, da Rainha Maria, da Rainha Elizabeth. Um descendente o exerceu também com James I. Antes que esse filho escolhesse usar o privilégio, 1/4 de século já havia passado. E o privilégio dos Kents tinham saído da memória das pessoas. Então, o Kent, que fez isso naquele dia, que apareceu perante Charles I e a sua corte e sentou na presença do soberano para assegurar o direito perpétuo de sua casa. Teve um fino movimento, mas o assunto foi explicado e o direito confirmado. O último Earl, o último duque da linha, caiu nas guerras de Commonwealth, lutando pelo rei, e o seu privilégio estranho acabou com ele. Então Kent viveu a ser um velho homem bonito, um velho amigo de cabelos brancos, de aspecto benigno e grave. Tanto quanto ele durou, ele foi honrado e ele também foi reverenciado pelo seu costume peculiar, que lembrava as pessoas que no seu tempo ele tinha sido real. Então, quando ele aparecia, a multidão se afastava, fazendo caminho para ele, e dizia um ao outro: tire o seu chapéu, é a ala do rei. Então eles saludavam e ganhavam o seu gentil sorriso em volta, em retorno, que eles valorizavam muito também, porque ele era uma história honorável. Sim, rei Eduardo viveu há poucos anos, pobre garoto, mas ele o viveu valeu a pena os anos que ele viveu. Mais que uma vez, quando algum dignatário grande ou vassalo dourado da realeza,
da coroa. Fazia argumentos contra o seu senhorio, acho que é, leniency, contra com sua clemência, e argumentava que algumas leis que ele tinha feito sobre a emenda não era gentil para o seu propósito e não enwrought no suffering or oppression, e não wrought, e não forjava nenhum sofrimento ou opressão sobre a mente, sobre a mente dos que precisam. O jovem rei retornava numa eloquência triste com seus grandes olhos compassionados sobre ele e respondia: o que você sabe sobre sofrer e opressão? Eu e o meu povo sabe, mas você não. O rei Eduardo VI foi singularmente misericordioso para tempos duros. Agora que nós estamos o deixando, tentemos guardar isso nas nossas mentes para o seu crédito.